Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom galera, eu estou conseguindo aproveitar o nosso conteúdo, tanto por extensivo quanto por semi, coincidiu, por isso que eu estou gravando uma aula só, tá? Nossa última videoaula a gente viu soma de arcos e arco duplo. Era o módulo 5 lá na apostila do semi. Eu estou acompanhando a apostila do semi, tá? Por questão de logística aqui, mas tem os exercícios também na apostila do extensivo, tá bom? Muda o número, mas eu vou ler para vocês, então vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Hoje a gente vai entrar aqui no módulo 6, que é arcos trigonométricos, equações e inequações em reais. Nós tínhamos feito equações em uma volta. Agora nós vamos ver equações e inequações no conjunto dos números reais. Para quantas voltas a gente viu? Hoje nós vamos ver também o que a gente chama de primeira determinação positiva, tá? Nossa próxima aula, que vai subir junto com a do módulo 6 aqui, que é o nosso próximo capítulo, o módulo 7, é funções trigonométricas. Funções trigonométricas é uma das matérias mais importantes de trigonometria. Então, para quem está preocupado com Enem, você tem que preocupar bastante com o primeiro capítulo, que é de razões trigonométricas, e com o último, que é de funções, tá? Aí eu vou subir a aula de teoria de funções, depois eu venho fazendo uma aula de exercício com vocês. Fechou? Tranquilo? Esse capítulo, ele é muito intuitivo, admitindo que você entendeu os capítulos anteriores. Então eu vou mostrar tudo o que eu preciso e dentro dos próprios exercícios. Eu selecionei esses exercícios aqui, ó. 101, 102, 106, 107, 109, 110, 114, 115, tá? Pra gente fazer. E aí, na medida que eu vou mostrando os exercícios, a gente vai vendo a teoria, porque vocês já sabem o que você precisa, tá? Agora é só aplicar e pensar um pouquinho. A questão 101, questão da Unimar, para vocês se localizarem aí, Unimar, São Paulo, diz o seguinte: qual a menor determinação positiva de um arco de 1000 graus? Pessoal, determinação positiva, ele vai te pedir isso quando você der mais de uma volta. Se a gente estivesse trabalhando para uma volta só, seria do intervalo de 0 a 2π. Então, tá vendo que você vai dar mais de uma volta? É como se a gente estivesse trabalhando em reais, você pode dar quantas voltas você quiser. Eu não limitei, tá? Quando ele fala de menor determinação positiva, nós já fizemos isso na nossa aula de ciclo trigonométrico. Pego 1000 e divido por 360. Lembra que a função seno e a função cosseno, a cada 360 a gente volta no mesmo lugar? Isso já é uma ideia de função periódica que a gente vê na nossa próxima videoaula, que é o capítulo de funções trigonométricas. Fechou? Bom, como é que eu divido 1000 por 360? Olha lá, dá por 2, acho que dá por 2, né? Por 3 vai passar. Por 2 vai dar quanto? 720. Se eu diminuir 1000 de 720, isso aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 280? O que que significa? Significa que eu dei 2 voltas completas e parei no 280. Ah, se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor, eu também. Vamos lembrar do ciclo trigonométrico? Não passa vergonha em mim não, que nós já fizemos ciclo trigonométrico. Seria isso aqui, ó. Aqui estaria o 280, ó. 280 é um pouquinho maior que 270. Então estaria lá no quarto quadrante. Essa é a primeira determinação positiva. A primeira determinação positiva é eu sair do zero, rodar no sentido anti-horário. Lembra que a gente viu que é sentido anti-horário? Ele é positivo? Olha aqui, ó. Roda do zero, sentido anti-horário, até chegar no 280. Por que ele é chamado de primeira determinação positiva? Porque esse 280, se eu der mais uma volta completa, eu vou achar a segunda determinação positiva. Se eu der mais uma volta completa, eu acho a terceira determinação positiva. Então, quando eu divido o arco por 360, esse 2 aqui
vai indicar a quantidade de voltas. Número de voltas. E esse 280, que é o resto da linha de divisão, não faça em calculadora, a calculadora não dá resto, é o que a gente chama de primeira determinação positiva. Imagine aqui, gatos, eu dei uma volta completa. Se eu der estou no 280 e der uma volta completa, o próximo arco que eu teria aqui seria, vou fazer devagarzinho, você entendeu? 280 mais 360. Seria minha segunda determinação. Se eu somar isso aqui, ó, fica 0, 8 com 6 dá 14, 3 com 5, 2, 5, 640. O 280 e o 640 são chamados de arcos cúmbulos. Arcos cúmbulos são arcos que possuem a mesma medida. Só que esse 640 ele é obtido a partir do 280, dando mais uma volta. Se eu der duas voltas, eu teria 280 mais 720. Ou, se você preferir, pode pegar 640 e somar com 360, que é como se eu desse outra volta completa. Olha aqui, ó, esse aqui fica 0, 8 com 2 fica 10, vale 1, 7 com 2, 9 com 10. Olha lá, ó. Pessoal, quando eu escrevo 280, quando eu escrevo 640, quando eu escrevo 1000, tudo representa para mim arcos cúmbulos. Sendo que o 280 é a minha primeira determinação positiva. Então, quando o exercício pedir determinação positiva, o que você vai fazer? Divide por 360, porque a cada 360 eu volto no mesmo lugar. Tá? E acho todos os arcos cúmbulos. A primeira determinação positiva, o próprio nome diz. É o primeiro valor que faz com que ele ali seja positivo. Por que é chamado de primeira determinação positiva? Presta atenção. A gente orientou o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. E para cá era positivo. Só que nada te impede de descer. Pensa aqui comigo, ó. Não dói não. Quanto que vale esse arco que eu estou pintando de preto aqui, ó? Vocês têm condições de me falar. O que a gente faz lá no segundo quadrante? Eu errei. O que a gente faz lá no quarto quadrante? Qual que é a pergunta que a gente faz no quarto quadrante? Quanto que falta para 360? Se eu tenho 280, quanto que falta para 360? Seria 80, certo? Então esse arco vale 80. Professor, se em vez de eu subir no sentido positivo, eu quisesse descer, gente, se eu descer 80, esse 280 seria menos 80 graus. Entenda que 280 menos 80 é o mesmo arco. A diferença é que esse 280 eu segui a orientação positiva e o menos 80 eu rodei um ciclo no sentido negativo, no sentido contrário. Por isso que ele fala a primeira determinação positiva, porque ele quer que você rode no sentido anti-horário, que é o sentido convencional. Mas entenda que menos 80, 280, 640, 1000, tudo são arcos cúmbulos. Todos são arcos que vão produzir o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente. Todos são arcos que possuem as mesmas medidas. Só muda o sentido e quantas voltas você está dando. Fechou? Entendeu o que significa primeira determinação positiva? Tranquilo? Então vamos para o segundo. 102. O segundo exemplo que nós iremos fazer, números 102. Para vocês se orientarem aí, é uma questão da SPSEX. SPSEX é legal. Também envolve um conteúdo que nós já vimos. SPSEX São Paulo, né? Olha o que ele pede para a gente. Calcule o valor numérico da expressão. Ele dá aqui, ó, secante de 1320 dividido por 2 menos 2 cosseno de
53π sobre 3. Não vai cortar o 3 com 3 não, pelo amor de Deus. Mais tangente de 2.220, essa tangente ao quadrado. Perceba que quem está ao quadrado é a tangente. Ele foi até bonzinho, ele botou até um parênteses aqui, para você não achar que quem está ao quadrado é o 2.220. O valor numérico da expressão é... Vamos fazer, gente? Vamos fazer? Bom, todas as informações que tem aqui nós temos capacidade de resolver. Nós já vimos todas essas daqui. Por exemplo, o que é secante? A gente viu isso. Vamos fazer separado? Secante de 1.320. Bom, secante é o inverso do cosseno. Então, na verdade, eu quero o inverso do cosseno de 1.320. Eu já fiz isso em algumas aulas anteriores e mostrei hoje. 1.320 é porque eu já dei mais de uma volta. Então, vamos achar a primeira determinação positiva dele? Divide por 360 isso aqui. Dá por 3. Por 4 eu acho que vai passar. 4 vezes 6, 24. Passa. Então tem que ser por 3. 3 vezes 360 dá 1.080. Subtrai para mim 1.320 de 1.080. Ó, sobra 0. Aqui vai ficar 12. Aqui vai ficar 2. 12 para 8 sobra 4. Aqui sobra 2. Aqui sobra 0. O que significa? Que eu dei 3 voltas completas e a minha primeira determinação positiva é 240. Quer dizer que o cosseno de 1.320 é o mesmo cosseno de 240. Se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor, eu também. Cosseno de 240. É só você lembrar de ciclo trigonométrico. Nós vamos ter que relembrar redução ao primeiro quadrante. E uma coisa que eu quero que você lembre, quando eu falo de redução ao primeiro quadrante, para orientar vocês, é o cetacomais. Lembra do cetacomais? Como é que funciona o cetacomais? É 12, 13 e 14. Olha que gracinha. O que a gente pergunta no terceiro quadrante? Vocês lembram? 240 está no terceiro quadrante. Ó, de 180 a 270. Quanto que passou de 180? Quanto que passou? Passou 40. Então esse aqui vai ficar 1. Passou 40? Não. Passou 60. Sobre o cosseno de 60. Olha o problema. Olha o problema. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. Como eu estou no terceiro, eu tenho que pôr esse sinal negativo. Se você esquecer o sinal negativo, fodeu. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por menos. Quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60, gatinhos. 1, 2, 3, 3, 2, 1 é meio. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar menos 2. Então, a secante de 1.320 vale menos 2. Então, gatinhos, olha aqui para mim. Ó. Bem aqui, ó. Onde eu estou escrevendo aqui, ó, secante de 1.320, eu vou pôr menos 2. Fechou? Agora vamos para cosseno de 53π sobre 3. Tem dois jeitos de fazer isso. Tem jeito de fazer isso em radianos e tem jeito de fazer isso em graus. Eu vou fazer dos dois jeitos. Em radiano, cosseno de 53π sobre 3. Vamos fazer em radianos? Vamos ver se vocês conseguem. Vocês não gostam muito não, mas 53 é múltiplo de 3? Não é. Quando que o número é múltiplo de 3? Quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 3. Qual que é o número aqui que está mais próximo de 53 que dá para dividir por 3? É o 51. Isso aqui pode ser escrito assim, ó. 51 π sobre 3 mais 2π sobre 3. Vê se isso é verdade. Divide 51 por
por 3 para mim? Quanto que dá 51 por 3? Vamos fazer aqui? 51 por 3 dá por 1, sobra 2, dá 7. Dá 17. Então esse aqui seria 17π mais 2π sobre 3. Professor, 17π é difícil demais. É difícil demais. Tá bom. O que é 2π sobre 3? Você lembra que eu pedi para você memorizar π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3? É uma coisa importante, tá? Olha aqui, 17π. Se fosse, olha aqui para cima aqui, ó, vou mostrar no ciclo. Se fosse 16π, pensa comigo. Se fosse 16π ficaria legal. Por quê? Porque cada volta completa é 2π. Só que eu não tenho como prever isso. Se isso aqui fosse 16π, isso aqui seria 16π mais π. Ó, 16π, cada volta tem 2π, quer dizer que isso aqui é 8 voltas completas. Então eu sairia do zero, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas completas. E quando eu desse 8 voltas completas, eu ainda teria que andar π mais 2π sobre 3. Vamos fazer? Π mais 2π sobre 3. Olha aqui, tiro mínimos. 3 com 2 fica 5π sobre 3. O que significa? Que eu dei 8 voltas completas. Por que eu sei que é 8 voltas? Porque cada volta é 2π radianos, 16π por 2π dá 8, e ainda parei no 5π sobre 3. Ó, o π é 180, equivale a 180 graus. 180 por 3 dá quanto? 180 por 3 dá 60. 60 vezes 5, 60 vezes 5 dá 300. Isso aqui está lá no quarto quadrante. Esse é o 5π sobre 3. Não, professor, meu Deus, trabalhar com radiano é muito difícil. Tudo bem, você tem uma outra hipótese. Então, na verdade, o cosseno de 53π sobre 3 é o cosseno de 5π sobre 3. Às vezes você achou difícil trabalhar com radiano. Uma outra possibilidade era trabalhar com graus. Olha aqui para mim. Π dividido por 3 é 180 por 3 é 60. Então, seria 53 vezes 60. Para mim transformar para graus. Ó, fica 0, 0, bem devagarzinho. 6 vezes 3 dá 18. Vai 1. 6 vezes 5 dá 30. 30 com 1 dá 31. Então, isso aqui seria 3.180 graus. Então, calcular o cosseno de 53π sobre 3 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 3.180 graus. Se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor, eu também. Divide 3.180 por 360 para mim. Vamos dividir isso aqui? Ó, deve dar 8. Vamos tentar? Ó, por 9, então vai passar? Deixa eu ver, por 9. 9, eu acho que o 9 vai passar, porque que deu 8. Quer ver? 9 é 0, 0, 9 é 6, dá 54, vai 5. 9 vezes 3, 27. 27 com 5, 32. Passa, tá vendo como funciona? Então é 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Olha lá, se você diminuir isso aqui, vai dar 300. Então, se você vai fazer em graus ou se você vai fazer em radianos, não tem problema nenhum, tá? Então, eu descobri que o cosseno de 53π sobre 3 ou o cosseno de 3.180, na verdade, é o cosseno de 300. Vamos fazer redução ao primeiro quadrante? O cosseno está no quarto quadrante, ó. Esse ângulo está no quarto quadrante.
No quarto quadrante, vamos lembrar de sentar com mais? Olha aqui, ó, o cosseno é positivo. Está vendo que é positivo? Quanto que falta para 360? 60. Então, o cosseno de 300 é o mesmo cosseno de quanto? De 60. E quanto que é o cosseno de 60, gatinhos? É meio. Significa, olha aqui para mim, que no lugar do cosseno de 53 pi sobre 3, eu vou escrever quanto? Meio. Olha lá o meio, que gracinha. Lindo e maravilhoso. E olha que eu estou fazendo devagarzinho, bem tranquilo. Dá para fazer isso aqui mais rápido, mas vamos fazer devagarzinho. Só lembrando que o cosseno de 300 ser meio seria essa situação aqui, ó. Por que eu sei que ele é meio? Porque se eu prolongar para o eixo do cosseno, você está lembrado que o eixo do cosseno é o eixo X? Esse valor aqui que eu estou grifando de vermelho, ó, ele vale quanto para a gente? Ele vale meio. É isso que o cosseno faz. Fechou? Se eu quero um valor do cosseno, eu pego esse arco e rasgo por eixo do cosseno. Show? Bom, último caso ali. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já fiz devagarzinho. Isso aqui foi para frisar redução ao primeiro quadrante. Vamos fazer a tangente de 2220. Ó, passou de uma volta. Se passou de uma volta, o que a gente vai fazer? Independente se é centro, se é cosseno, se é tangente. Eu vou pegar o 2220 e vou dividir isso aqui por quanto? Por 360. Ó o trem querendo? Divide isso aqui por 360. Vamos lá, dá por 5, 6? Eu acho que dá por 6, hein? Vamos tentar 6? 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. E se você subtrair 2.220 de 2.160, eu quero acreditar que dá 60. Quer dizer que eu dei 6 voltas completas e parei no 60. Quer dizer que o 60 é a primeira determinação positiva de 2.220. Qual seria a segunda determinação positiva de 2.220? 60 mais 360. Ou seja, 420. Qual seria a terceira determinação? 60 mais 720, que é quando eu estou lá no 60 e dou 2 voltas. E assim vai. Quer dizer que a tangente de 2.220 é a mesma tangente de 60. E essa aqui a gente já viu. Quanto que vale a tangente de 60, gatinhos? A tangente de 60 vale raiz de 3. Quer dizer que no lugar dessa bagaça aqui todinha, ó, essa aqui, ó o trem querendo, ó, no lugar disso aqui tudinho, eu vou pôr quanto? Raiz de 3. Rapaz, olha o trem que ficou lindo, que eu vou fazer de cabeça. Porque olha aqui, ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1. Ó, meio vezes menos 2 também dá menos 1. Seria isso? E aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 3. Quanto que é menos 2 mais 3? É 1. E 1 seria a letra D de Deus. Faz sentido para todo mundo? É uma questão um pouco extensa, mas serve para frisar bastante o conceito de primeira determinação positiva que nós estamos trabalhando. Tranquilo? Tira o seu print aí quem for tirar, porque nós vamos para a terceira questão da nossa videoaula de hoje, que é a questão 106. A questão 106 diz o seguinte: professor, trigonometria é difícil demais. Não é não, gente. O problema de trigonometria é que é extremamente acumulativo. Se você estiver assistindo essa aula e tiver com dificuldade nessa primeira parte que eu fiz aqui, você vai voltar nas videoaulas anteriores. Por que vocês vão voltar nas videoaulas anteriores? Porque ficou uma lacuna aí para trás. Então você precisa descobrir onde é que está essa lacuna, porque é extremamente acumulativo isso aqui. Tá? Vamos para 106. A questão 106, deixa eu pegar a minha apostila aqui, para vocês se orientarem, é uma questão da PUC de Minas Gerais. Questão PUC diz o seguinte: a solução geral da equação cosseno ao quadrado de x
igual a 1. Onde K é um número inteiro, para qualquer que seja. Vamos fazer o que a gente já sabe, e aí depois eu faço as novidades? Pessoal, pelo amor de Deus, olha aqui. Se é uma equação do segundo grau, ela tem que ter duas raízes. Então, quando você for passar para lá, em nome de Jesus, lembra do mais ou menos? Em trigonometria, o que define o sinal, gente, é o quadrante. Você não pode pôr só raiz de 1 aqui, ó. Se você colocar só raiz de 1, você vai comer um monte de respostas. Então, na verdade, isso aqui, o cosseno de x, é mais ou menos 1. Pelo amor de Nossa Senhora das Batatinhas, pelo amor de Deus. Em trigonometria, o que define sinal é quadrante. Se a equação é do segundo grau, significa que ela tem que ter duas raízes. Se você esquecer desse danadinho, desse mais ou menos aqui, ó, você comeu metade das suas respostas. Tomem bastante cuidado. Vamos lembrar do que nós já vimos? Nós já vimos a equação. Só que nós vimos a equação para uma volta. Professor, como é que eu sei diferenciar uma questão? Se a equação é para uma volta ou não? A equação é para uma volta quando ela é limitada, de 0 a 2π. Ou de 0 a π, se for meia volta, ele tem que dar um intervalo. Nessa questão do PUC, ele não deu um intervalo, está aberto. Se está aberto, gente, você tem que analisar para qualquer quantidade de voltas, por isso que entra o tal do K. Vamos pensar no ciclo trigonométrico? Vamos fazer bem devagarzinho aqui? Ah, se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor. Lembra que o cosseno é o eixo X? E que o seno é o eixo Y? Você está lembrado de que aqui é 0? Ó, se não tem unidade radiano. Aqui é π sobre 2. Nós já discutimos sobre isso. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. E para uma volta completa é 2π. Lembra que eu te ensinei nas nossas últimas videoaulas que o radiano, escrever a palavra radiano é uma convenção matemática? Que o radiano é adimensional? Por isso que eu não escrevo. Professor, e se eu quiser vir aqui escrever 2π radianos? Não tem problema. Mas isso é uma convenção. Lembra que o radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio? E aí, se o comprimento for igual ao raio, os dois têm que estar na mesma unidade, corta, por isso que radiano é uma unidade adimensional. Tá? Isso aqui é uma convenção matemática. E quando eu falei de ciclo, eu disse para você que o ciclo trigonométrico é raio unitário. Se é raio unitário, olha aqui, ó. Esse cara aqui é o ponto 1 e 0, porque está em cima do eixo X. O de cá é menos 1 e 0. Lembra disso? Aqui em cima, 0 e 1, porque está em cima do eixo Y. E o daqui de baixo, 0 e menos 1. Olha a minha pergunta. Olha a minha pergunta. Eu quero que o cosseno de x tenha valor 1. Onde o cosseno de x tenha valor 1? Aqui, ó. A outra solução é, eu quero que o cosseno de x tenha valor menos 1. Onde o cosseno de x tem valor menos 1? Aqui no π. Então, se fosse para uma volta, a resposta seria 0 e π. Professor, mas aqui ele não definiu quantas voltas nós vamos dar. Se ele não definiu quantas voltas nós vamos dar, como é que eu vou dar a resposta para isso? Bom, uma maneira, loucura total, mas uma maneira seria isso aqui, ó. O 0 é uma resposta? É. Qual seria outra resposta? O π. Qual seria outra resposta? O 2π. Continua, ó. Dá mais de uma volta. Por isso que a gente trabalha em reais. Quando você não tem intervalo definido, em reais significa que você pode dar quantas voltas você quiser. Ah, professor, se eu chegar no 2π e quiser dar mais meia volta, eu vou para o 3π. Ah, e se eu continuar dando meia volta, 4π. E se eu continuar dando mais meia volta, 5π. E o próximo? 6π. E o próximo? 7π. E o próximo? 8. Professor, isso nunca vai acabar? Não vai. Como é que eu faço isso aqui virar uma resposta só? Porque isso aqui, misericórdia, Cordeiro de Deus, imagina.
Olha as alternativas aí. Se vocês olharem nas alternativas aí, para quem está acompanhando na apostila, não tem essa resposta assim, não. É aí que entra um conectivo, uma letrinha dentro da trigonometria, que é o K. Esse K indica o número de voltas. Então, uma maneira de escrever isso aqui, que está aqui, ó, seria assim, ó, capi. Com K pertencente aos inteiros. Que seria a letra C de cachorro. Cachorro! Cachorro o quê? Eu não sou cachorro não. Vamos testar? Olha aqui. Pensa que um K é zero. Vamos pensar para os dados positivos. 0 vezes π dá 0. Pensa que o K é 1. 1 vezes π dá π. Pensa que o K é 2. 2 vezes π dá 2π. Pensa que o K é 3. 3 vezes π dá 3π. Pensa que o K é 4. 4π. Tá vendo como funciona? Professor, e se for para os negativos? Pensa que o K seja menos 1. Ficaria menos π. Professor, mas não tem menos π? Tem sim. Olha aqui para o ciclo para mim. Presta atenção. Olha aqui, ó. Presta atenção. Lá no ciclo, ó, se eu rodar no sentido horário, aqui é π. Lembra que eu já falei de hoje? E se eu rodar no sentido horário? Aqui seria o sentido contrário, ficaria menos π. Por isso que a gente define como K pertencente aos inteiros. Então, quando o exercício não tiver intervalo, você vai ter que enfiar esse danadinho desse Kzinho aqui, de maneira que esse K possa me expressar todas as possíveis respostas. Aí, gente, você tem que pensar, cada exercício é de um jeito. Fechou? Fechou? Tranquilo? Vamos pro próximo? 107. Vamos melhorar um pouquinho o nível das questões aí, em cima dos conceitos de equações. Professor, o que muda numa equação em reais? Posso dar mais de uma volta, posso dar volta no sentido horário, volta no sentido anti-horário, posso dar volta para onde eu quiser. Certo? Professor, como é que eu separo de reais para um intervalo limitado? Você mesmo perguntou, você mesmo vai responder. Se o intervalo é limitado, ele vai ter que dar no enunciado. É uma parte muito importante das questões de matemática que chama enunciado, tá? Se você lembrar deles, nossa, mas fica bom de fazer, viu? Tranquilo, tranquilo? Vamos para o próximo? Questão 107. Questão 107, para vocês se orientarem, é uma questão da FATEC. FATEC de São Paulo. Olha o que ele diz. Se x é um número real, tá o quê? Aí ele dá pra gente, ó. Seno ao quadrado de x menos 3 seno de x menos 2. Não, igual a menos 2. Igual a menos 2. Então, x é igual a... Pessoal, eu fiz esse exercício, esse tipo de exercício, nos nossos módulos anteriores. Só que lá eu dei um intervalo. Aqui tem intervalo? Não tem. Se aqui não tem intervalo, é porque vai aparecer o danadinho do K. É porque ele vai definir para qualquer sentido, horário, anti-horário, quantas voltas forem necessárias. Vamos fazer? Olha que gracinha. Joga o menos 2 para cá. Fica seno ao quadrado de x menos 3 seno de x mais 2 igual a 0. Lembra de mais básico, não lembra? Se você não consegue ver básico aqui, ó, uma equação de segundo grau, troca seno por K. K ao quadrado, menos 3K mais 2, tá vendo? Troca seno por Y. Y ao quadrado, menos 3Y mais 2. Virou uma equação de segundo grau. Vamos fazer por delta básica? Delta. D ao quadrado menos 4AC. Então vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Ó, 9 menos 8, não. Ah, se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor. Seno de x é menos b, mais ou menos de delta, sou 2a. Vai servir de porquinho não. Quem quer o b? Ó, quem acompanha sendo menos 3, menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Então aqui a gente tira o que você chama de seno de x' e o seno de x do 1. Isso nós já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber. 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2.
3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Vamos fazer a bolinha? Gente, toda vez que vocês estiverem fazendo exercício de ciclo, eu te aconselho a fazer o ciclo trigonométrico. Fazer a circunferência trigonométrica te dá uma noção básica e uma ideia bacana para você acertar isso. Ó, aqui é o zero, radianos, aqui é o π sobre 2. Eu vou construir toda vez para você memorizar isso. Aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, aqui é o 2π. Faz sentido para todo mundo? Olha uma outra coisa que eu preciso que você tenha na sua cabeça para a nossa próxima videoaula, que é de funções trigonométricas. Isso aqui tem que estar na sua cabeça. Ó, esse aqui é 1 e 0, de cá é menos 1 e 0. Então eu já vou te dar um conselho. Está fazendo exercício de trigonometria? Faz isso aqui no seu exercício. Você vai precisar. A chance é muito grande. 0 e 1 e 0 e menos 1. Gente, mais que decorar, você precisa entender. O primeiro é o cosseno, porque é o eixo x. O segundo é o seno, porque é o eixo y. Ó, seno. Quando eu escrevo assim, ó, seno de π, ó, localizo o π, seno é o segundo. Quanto vale o seno de π? É 0. O seno, o cosseno, gente, dessas 4 extremidades, vocês têm que saber de cabeça. Não conseguiu memorizar? Constrói a bolinha. E outra coisa importante, o seno e o cosseno, eles sempre variam entre menos 1 e 1. Porque isso aqui é um ciclo trigonométrico, uma circunferência trigonométrica de raio unitário. Sempre entre menos 1 e 1. Sempre entre menos 1 e 1. Cosseno entre menos 1 e 1. O mínimo é menos 1, o máximo é 1. E o seno, o mínimo é menos 1, o máximo é 1. Tá? Significa que seno de x igual a 2 não existe. Por que eu sei que o seno de x igual a 2 não existe? Porque o seno está compreendido entre menos 1 e 1. Seno de x igual a 1, existe? Existe. Onde o seno é 1? Onde o seno é 1? Olha aqui o danadinho, ó. Aí eu te pergunto, seria só π sobre 2? Será que seria só π sobre 2? Não. Pessoal, uma resposta possível para isso aqui seria, ó, π sobre 2. Mas e se eu der uma volta completa aqui, ó, no sentido horário? O que seria a próxima resposta? Seria π sobre 2 mais 2π. Tira o mínimo para mim disso aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, 1 dá 5. Então ficaria 5π sobre 2. Professor, e se eu der 2 voltas? Nossa, se eu der 2 voltas completas? Seria π sobre 2, 2 voltas completas, 4π. Ó, 1 a 2π, 2 4π. Ó, 2 vezes 4, 8, 1, 9, 9π sobre 2. Gente, tudo isso que eu estou fazendo aqui, tudo isso aqui que eu estou fazendo, tudo, são possíveis respostas. São possíveis respostas. Só que olha que merda, se você olhar nas alternativas, não vai ter esse tanto de resposta para marcar. Então, quando ele não dá intervalo, que eu não possui intervalo. Se não possui intervalo, é porque nós estamos trabalhando dentro dos conjuntos dos reais. Entra o danadinho do K. Então, olha aqui, ó. Uma resposta é π sobre 2, não é? Eu tenho que pegar esse π sobre 2 e arrumar um jeito de escrever ele de maneira que apareça 5π sobre 2, que apareça 9π sobre 2. Consegue ver isso, todo mundo? Deixa eu ver aqui. Aqui está com π mesmo? Aqui está com π mesmo. Olha lá, ó. Uma maneira bacana de escrever isso aqui seria, ó, π sobre 2 mais 2kπ. Com K pertencente aos inteiros. Quer ver como funciona? Vamos testar? Se o K for 0, aqui vai zerar. Se o K for 1, vai ficar π sobre 2 mais 2π. Aqui, ó. Se o K for 2, é só você testar. Fica π sobre 2 mais 4π. Olha aqui, ó. Professor, e se em vez de eu rodar no sentido horário, olha que legal. Eu errei. Em vez de eu rodar no sentido anti-horário, eu sou doidão, quero rodar no sentido horário. Ó,
Horário aqui vai ficar o menos π sobre 2, aqui fica menos π, aqui seria menos 3π sobre 2. E se eu fechar a volta aqui, seria o menos 2π. Menos 3π sobre 2 e π sobre 2 é o mesmo arco. São arcos comuns. Só que um rodado no sentido positivo e outro rodado no sentido o quê? Negativo. Quer ver como funciona? Vem aqui no lugar do K, o K é pertencente aos inteiros. Vem aqui no lugar do K e põe menos 1. Só para você ver um negócio. Eu vou apagar. Então acompanha. Seria π sobre 2 menos 2π. Tira o mínimo aqui, ó. O mínimo é 2, fica π menos 4π. Olha lá, dá menos 3π sobre 2. Eu estou certinho. Viu como funciona? Por isso que a gente usa em reais. Por quê? Porque você pode andar para um sentido ou para o outro. Você pode dar quantas você quiser. Faz sentido? Professor, eu não poderia. Por que o senhor escreveu 2kπ? Eu não posso pôr 2π vezes o K, não? Pode, gente. Só que se você ler isso aqui rápido, fica muito feio. Então não leia isso em casa, tá bom? Por favor, tá? Então, é comum escrever 2kπ. Pelo amor de Deus, tá bom? Esperta aí. Senão vocês vão sair falando merda aí. Então, é usual você vir aqui, vou apagar isso aqui, ficou feio demais. 2kπ. Tranquilo? É assim que você vai ver. Meu cameraman tá aqui e ali, gente. Ô, Senhor da glória. 107, 109. Eu nem vi, que letra que deu aqui? Deu letra π sobre 2 mais 2kπ. Não para de rir, não. Ô, Senhor, 2kπ, π sobre 2. Letra D de doido. D de doido. Tá aqui, ó. Fechou, fechou? 107, 109. Você viu que isso aqui funciona do mesmo jeito? Meu camarada não para de rir, gente. Não para. Funciona igual nós já tínhamos visto, só que nós tínhamos visto dentro do intervalo limitado. Aqui nós estamos vendo no intervalo dos reais. Significa que eu posso andar para o horário, no anti-horário, para lá, para cá, quantas voltas você quiser dar. Por isso que a gente usa o casinho aqui. Fechou? 109 é uma questão da Cefet, do Rio de Janeiro. Então, 109, para você se orientar aí, todo mundo, é uma questão da Cefet. Olha o que é Cefet do Paraná. O que a questão diz para a gente? O valor, o conjunto solução da equação. Isso aqui tem que ser maiúsculo, não é possível. Tangente ao quadrado de x igual a raiz de 3 tangente de x. Eu escolhi essa questão aqui por uma coisa muito bacana. Você vai prestar muita atenção agora. Muita atenção. Isso aqui é um erro muito comum. O que eu já vi de aluno fazer isso aqui, ó. Só faz demais, eu vou até escrever aqui, ó. Errado. Mas está muito errado. Tá? Não caia nessa tentação, porque a FUVEST sabe disso, a UFO sabe disso, tá? Tem muita gente que faz assim, nossa, só faz demais, aqui, ó. Corta a tangente aqui com a tangente aqui, ó, porque tangente ao quadrado é tangente vezes tangente. E se eu cortar aqui, ó, porque eu sou doidão, não sou, vou cortar, ó. Vou fazer aqui de novo. Tangente ao quadrado de x igual a raiz de 3 vezes tangente de x. Eu sou doido. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou cortar uma tangente daqui com um quadrado. Senhor, eu sou bobo. Não, eu sei que não é um 2. Eu sei que esse 2 é porque é tangente vezes tangente. Então eu cortei uma tangente com uma tangente. Então vai sobrar tangente de x igual a raiz de 3. Ah, eu sou fera demais, porque tangente x igual a raiz de 3 eu vou resolver. Isso, parabéns. Agora presta atenção. Vou fazer um pedido. Não é um pedido, não, Marlene. Em trigonometria você nunca corta nada. Quando você corta isso aqui, você está admitindo que a tangente de x não pode ser zero. É porque você está dividindo por tangente. Mas existe lugar no ciclo trigonométrico onde a tangente é zero? Existe. Então você não pode fazer isso. Você vai comer a resposta. E se você fizer só isso aqui, vai ter uma resposta para marcar. Então isso aqui está muito errado. Então qual é o jeito certo de resolver essa equação? O jeito certo de resolver essa equação é não cortando. Professor, mas eu não sei não cortar. O que é que eu tenho que fazer então? Se vira nos 30, jovem.
mas não corte. Como? Vamos fazer certo igual? Agora tá certo. Ó. Tangente ao quadrado de x, acompanha comigo aqui. Ó. Tangente ao quadrado de x, passa esse cara para lá. Fica menos raiz de 3 vezes tangente de x igual a 0. Perceba que tangente ao quadrado e raiz de 3 tangente tem tangente em comum. Então, se eu colocar tangente em evidência, vai ficar tangente de x menos raiz de 3. Vamos lembrar da aula de equações? Quando que o produto de dois termos é igual a 0? Ó, isso é um termo, isso é uma outra parcela. Quando uma das duas parcelas for 0. Então, fica tangente de x igual a 0. Ou tangente de x menos raiz de 3 igual a 0. Isso implica dizer que a tangente de x vale raiz de 3. Ou seja, quem fez errado vai achar só tangente de x raiz de 3. E aí ele esquece de achar que a tangente de x é 0. Ele vai comer um montão de respostas. Então a dica que eu te dou mais preciosa dessa aula de hoje: em trigonometria você não corta nada. Toda vez que vocês cortar vai dar merda. Tá? Então vamos fazer. Fiz um para o cosseno, fiz um para o seno. E agora nós estamos fazendo um para tangente. Um exemplo de cada para você ver que funciona. É bem tranquilo isso aqui. Lembrando que o eixo da tangente paralelo ao eixo do seno. Um dos motivos de não existir tangente de π sobre 2 e não existir tangente de 3π sobre 2. Por que não existe? Porque se é paralelo, esses eixos não vão se encontrar. Vamos fazer o que a gente sabe? Tangente de x igual a raiz de 3. Onde a tangente é positiva? Lembra do setar com mais? Como é que funciona o setar com mais? Lembra? 12, 13, 14. Onde a tangente é positiva? No primeiro e no terceiro. Então eu vou ter uma resposta no primeiro e eu vou ter uma resposta lá no terceiro. Pessoal, vai com fé. Esse tamanho aqui que eu vou fazer de vermelho, ó, esse tamanho todinho, se eu tivesse feito com a régua bem medidinho, esse tamanho todinho seria a raiz de 3. Agora lembra lá do ciclo trigonométrico? Onde a tangente vale raiz de 3, gatinhos? A tangente vale raiz de 3? No 60 a tangente é diferente, veja só. Vocês, raiz de 3 sobre 3, raiz é do 60. 60 graus. O que você pergunta lá no terceiro quadrante? Porque ele é positivo aqui, ó, no primeiro e no terceiro. O que você pergunta lá no terceiro quadrante? Quando que passou de 180? 60 com 180? É 240. E se for em radiano? 60 é o quê? Π sobre 3. 240 é 4 vezes 60. 4 vezes 60 seria π sobre 3. 4 vezes 60, deixa eu fazer de novo, 240. Então seria 4 π sobre 3. Então a resposta seria só π sobre 3 e só 4 π sobre 3? Claro que não. Por que não é só π sobre 3 e 4 π sobre 3? Porque é para uma volta. Deixa eu ver se ele definiu o intervalo. Ele não definiu o intervalo, não. Ele não definiu o intervalo. Mas olha que legal. Uma resposta seria π sobre 3. Olha para mim. A outra resposta seria 4π sobre 3. A outra resposta seria π sobre 3 mais 2kπ. A outra resposta seria 4π sobre 3 mais 2kπ. Qual que é o jeito bacana? Você está vendo que a tangente ela tem uma particularidade. Você viu que o seno e o cosseno varia de 2π em 2π? A tangente ela varia de π em π. Olha aqui, ó. Se eu pegar 60 e andar 180 graus, eu paro aqui. Se eu pegar 240 e andar 180 graus, eu paro aqui. Se eu pegar isso aqui e andar mais 180 graus, eu paro aqui. Então, qual que é o jeito de escrever que as respostas sempre serão esses dois pontos? Seria π sobre 3 mais kπ. Vamos testar? Vamos testar? K igual a π sobre 3, né, PC? K igual a 0, π sobre 3. Se o K for 1, vai ficar π sobre 3 mais π. 4π sobre 3. Se o K for 2, fica π sobre 3 mais 2π. Π sobre 3 mais 2π é eu estar aqui e dar uma volta completa. Então, parei aqui. Se o K for 3, aqui vai ficar π sobre 3 mais 3π. 3π é uma volta e meia. Então, olha aqui, ó. Ó, tô aqui, ó. Uma, ó.
2 mais meia. Parei aqui. Π sobre 3 mais 4π. Eu estou no π sobre 3 e dou 2 voltas. Ó. Uma, parei aqui. 2, parei aqui. Viu como funciona? Então, essa é a maneira geral de escrever essas duas soluções. Faz sentido? Se vocês observarem aí, olha aí para quem tem a apostila, para a letra A. A letra A, não tem, ela está particular, não dá. Então, esquece o que eu falei, tá bom? Agora vamos terminar, só esse aqui não tem. Onde a tangente de x vale zero? Gente, como é que eu descubro tangente? Eu rasto para o eixo da tangente. Olha aqui, ó, a tangente é zero aqui, ó. Por que a tangente é zero aqui, ó? Porque ela vai subir, aqui ela aumenta, aqui ela diminui. Aqui ela é zero. No zero ou no 2π, a tangente é zero. Olha lá no π. Como é que eu faço para descobrir a tangente de π? Eu rasto uma retinha passando pela origem até o eixo da tangente. Acompanha meu dedo, ó. Vai dar zero também. Se eu pego um arco aqui, ó, eu tenho que arrastar da origem, então ela vai ter um valor, ó. Se eu pego um arco aqui, ó, rasta passando pela origem, ela vai ter um valor aqui embaixo. A tangente ela é zero no 0 e no π. E no 2π, e no 3π, e no 4π, e no 5π, e no 6π. Eu vou ficar escrevendo isso a vida inteira? Não, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo kπ. Vamos testar? K igual a 0, fica 0. K igual a 1, fica π. K igual a 2, fica 2π. K igual a 3, fica 3π. Então, essa daqui dá a resposta de tangente x igual a de 3 em reais. E essa daqui dá a tangente de x igual a 0 em reais. Então, nós teríamos essas duas respostas. Ambas com K pertencente ao conjunto dos inteiros. Então, se você olhar aí, seria x pertencente aos reais, tá o quê? O x igual a kπ ou x igual a π sobre 3. Seria a letra C de cachorro. Cachorro? Cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. Faz sentido para todo mundo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, bate o seu print aí. Para a gente continuar, vamos fazer a questão 110. 110 é uma questão da VUNESP. Olha o que a questão 110 diz. Vamos lá? Deixa eu apagar de lá. Porque não cabeu. Então, presta atenção aqui. Vamos devagarzinho para a gente fazer a 110. Tranquilo? Vamos lá? Você viu que não muda muita coisa? Quando ele não definir intervalo, é porque a gente pode dar mais de uma volta. Aí, quando isso acontecer, você usa o tal do capítulo, 2 capítulos, depende da função, depende do exercício. Aí você tem que ir pensando. 107 já foi, 109 já foi. Vamos para o número 110. Questão 110 é uma questão da VUNESP. Olha o que a VUNESP diz. No hemocentro de um certo hospital, o número de doações de sangue tem variado periodicamente. Admita que, neste hospital, no ano de 2001, este número de janeiro T igual a 0, a dezembro T igual a 11. Olha a maldade. Ele modificou meu tempo aqui. Geralmente a gente usa janeiro 1, fevereiro 2, março 3 até dezembro 12. Janeiro é 0, cuidado com isso. Dezembro é 12. De 0 a 12 tem 12, de 0 a 11 tem 12 números. Dá 12 meses, só que o meu dezembro é 11. Então, por exemplo, no convencional, fevereiro é 2. Nesse exercício aqui, fevereiro é 1. Então, cuidado com esse pega. Seja dado aproximadamente segundo a função. S de T é igual a lambda menos cosseno de T menos 1π sobre 6. Desculpa, ele se abre um pouquinho para a gente. Com lambda, uma constante positiva. Olha o que ele me fala aqui. Lambda é uma constante positiva.
S de T em milhares e T em meses. Tá? Não faça a função sem entender o significado das letras, tá, gente? Isso é muito importante. A constante lambda, sabendo que no mês de fevereiro houve 2.000 doações. Nossa Senhora! Mês de fevereiro quer dizer que fevereiro é o quê? Se janeiro é T igual a 0, fevereiro é T igual a 1. Quer dizer que em fevereiro eu vou vir aqui no lugar do T e vou pôr 1. Isso indica fevereiro. E quando o mês for de fevereiro, nós teremos 2.000 doações. Quer dizer que aqui no S de T, ó, eu vou pôr 2, porque ele fala lá em milhares. Ah, se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor, eu também. Menos cosseno, olha aqui que eu vou direto. Põe 1 aqui no T, ó. 1 menos 1 vai dar 0. Então esse aqui vai ficar 0 vezes π dividido por 6. Quanto que é 0 vezes isso aqui? É 0. Então fica 2 é igual a lambda menos cosseno de 0. Radianos, ó. Eu não pus o grauzinho, não pus a bolinha. Quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 vocês têm que lembrar. O cosseno de 0 é 1. Então no lugar do cosseno de 0, eu vou pôr 1. Então isso aqui vai ficar 2 é igual a lambda menos 1. Joga para cá, eu acabei de descobrir que o lambda é 3. Significa que essa função ficou mais ou menos assim, ó. S de T é igual a 3 menos o cosseno de T menos 1π sobre 6. Então eu descobri o lambda. Faz sentido para todo mundo? Então nós descobrimos o lambda. Então a minha função ficou assim, ó. S de T é 3, eu acabei de descobrir o lambda, menos o cosseno de T menos 1π sobre 6. Ficou feio, não gosto de nada feio. Então você não gosta de mim? Não, não gosto de você. Olha o que ele pede na letra B de bonitinho. Em quais meses houve 3.000 doações? Uai, vamos pensar? Um jeito prático de fazer isso? 3.000 doações. Eu vou pôr isso no T ou no S de T? No S de T. Não faça a função sem entender o significado das letras. Aqui eu vou botar um 3. Olha o que vai aparecer. 3 é igual a 3 menos o cosseno dessa coisa feia aqui, ó. T menos 1π sobre 6. Gente, acompanha comigo, ó, que eu vou fazer direto. Ó. Isso aqui é negativo. Isso negativo passa para cá positivo. Então vai ficar cosseno de T menos 1π sobre 6. Acompanhe que eu vou fazer diretão, ó. Esse 3 positivo vai vir para cá o quê? Negativo. 3 menos 3 vai dar quanto? 0. Agora virou uma equação. A gente sabe fazer isso. Ah, mas a gente sabe mesmo. Se você não está fera nisso aqui ainda, você volte nas videoaulas anteriores, porque vocês têm que ficar fera em equações. Mas tem que ficar fera mesmo. Ó, cosseno é o eixo x. Onde o cosseno é 0, gente? O cosseno é 0 no π sobre 2 e o cosseno é 0 no 3π sobre 2. Você já tem isso na sua cabeça? Aí eu tenho. Sabe por que eu sei que é aqui? Porque tem a cruzinha, a gente fez ela assim, ó. 1 e 0, menos 1 e 0. Aqui em cima, 0 e 1. Aqui embaixo, 0 e menos 1. Pessoal, na nossa próxima videoaula, que é a videoaula de funções trigonométricas, que é o próximo módulo 7, se vocês não saberem o seno e o cosseno das extremidades todinha, nossa aula não rende. Então você memoriza isso aqui, já é a terceira vez que eu falo isso. Então, onde é que o cosseno? Ó, o cosseno é o primeiro. Para ser cosseno 0, olha aqui, ó, tem que ser no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Então, nós temos duas hipóteses. Quais seriam as duas hipóteses?
T menos 1π sobre 6 igual a π sobre 2, ou T menos 1π sobre 6 igual a 3π sobre 2. Lembrando, gatinhos, que ele não definiu o intervalo. Se ele não definiu o intervalo, poderia ser π sobre 2 mais kπ. Por que mais kπ? Porque de 180 em 180, eu sempre caio nas extremidades. Então, isso aqui eu estou fazendo para uma volta. Se fosse para generalizar, igual é uma questão discursiva, é uma questão de segunda fase, o jeito correto, formal de fazer isso aqui, seria assim, ó. T menos 1π sobre 6 igual a π sobre 2 mais kπ. Com K pertencente aos inteiros. Peraí, se o K for 0, vira π sobre 2. Se o K for 1, vira π sobre 2 mais π. Π sobre 2 mais π, cai aqui, ó. Se o K for 2, fica π sobre 2 mais 2 kπ. Dá uma volta completa, para aqui. Esse daqui é o geral. Isso aqui é para a primeira volta. Olha aqui que gracinha. Vamos fazer esse 2 para a primeira volta e vamos fazer o geral para ver se bate. Presta atenção que eu vou direto. Eu vou cortar o π com o π. Ó, passo o 6 para cá. 6 dividido por 2 é 3. Certo? Então vai ficar t menos 1 igual a 3. Eu acabei de descobrir que o t é quanto? 4. Esse de cá, corta o π com o π. Ó, 6 vezes 3 dá 18. 18 por 3 dá 9. Então fica t menos 1 igual a 9. Quer dizer que o t vai dar quanto? 10. Sobre se eu fosse fazer esse aqui, ó, esse aqui, deixa eu apagar de cá. Estou quase encerrando a nossa aula, tá, gente? Falta dar uns exemplos de inequações para vocês. É bem tranquilo, só tem que desenhar. Divide todo mundo por π aqui, corta o π de todo mundo aqui, ó. Se você cortar o π de todo mundo aqui, o que viraria? Viraria t menos 1 sobre 6 igual a meio mais k. Tira o mínimo disso aqui, vamos tirar o mínimo dessa coisa feia. Multiplica isso aqui tudo por 6. Se eu multiplicar isso aqui tudo por 6, o que vira? Todo mundo. 6 vai cortar com 6, fica t menos 1. 6 vezes meio fica 3, mais 6k. Jogo 1 para lá, o que vai ser o t? Vai ser 4 mais 6k. Lembrando que o k é pertencente aos inteiros. Como esse exercício é contextualizado, eu ainda consideraria os inteiros positivos, apesar que não tem problema nenhum. Tá? Mas olha como funciona. Se o k for 0, vira 4. Olha como eu estou certinho. Mais jogo? Se o k for 1, 6 vezes 1 dá 6. Com 4 dá 10. Se o k for 2, ó, então fica 12. 12 com 4 dá 16. Não tem meio de 16, né? Porque já é do ano seguinte. Na próxima videoaula de funções, você vai ver que ela vai ter uma ondinha. E aí ela pode passar para o ano seguinte, para o ano anterior. Envolve muito isso aqui. Fechou? Então ela teve faturamento de 3.000. Qual era a pergunta? Em quais meses houve 3.000 doações? Então ela teve 3.000 doações no mês 4 e no mês 10. Pelo amor de Deus. Muita calma nessa hora. Você está lembrado que o janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim vai. Você está lembrado que nesse exercício o janeiro é 0? Olha que merda. O fevereiro é 1, o março é 2, o abril é 3, o maio é 4. Cuidado, hein? Então olha aqui, ó. Mês 4, maio. Você está entendendo que, olha aqui, ó. O fevereiro, o nosso mês é 10. Só que aqui vai ser 1 a menos, ó. Pensa sobre o mês 10 então. Você consegue me falar quem que vai ser o mês 10 aqui para nós? Lembrando que lá no texto ele falou que varia de 0 a 11. Então pensa aqui, ó. Pensa. O 11 é o dezembro. Quer dizer que o mês 10 vai ser quem? Você dá conta de terminar? Faz sentido para todo mundo? Fechou? Bom, vamos para o nosso último tópico da nossa aula de hoje. Questão 114. E a questão 115.
Questões de inequações. Pessoal, inequações não cai muito não. Mas eu não vou pular, não vou fazer esse vídeo porquinho não, tá? É bem tranquilo desde que você desenhe. A partir do momento que você desenhar, você consegue fazer bem tranquilamente. Resolvendo a inequação. É uma questão da FGV. Questão FGV. Resolvendo a inequação. Ele dá pra gente a inequação aqui. Acompanhe comigo aí, por favor. 2 cosseno de x menor ou igual a 1. E olha até que ele foi bonzinho. De 0 a 2π. Se ele falou de 0 a 2π, se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor, eu também. É uma volta. Resolver isso aqui é descobrir os valores onde o cosseno de x é menor ou igual a meio. Eu vivo de matemática. O sustento da minha família é através da matemática. Eu não consigo fazer isso aqui sem desenhar. Você tem que ser fera demais. Eu não estou duvidando de você, não, tá? Mas você tem que ser muito fera. Então, o conselho que eu te dou quando você vê uma desigualdade, maior, menor, menor igual, maior igual, é fazer o ciclo trigonométrico. E aí você vai imaginar que é uma igualdade. Imagine que seja cosseno de x igual a meio. Imagine que seja cosseno de x igual a meio. Mas é só para imaginar. Isso você sabe fazer. Onde o cosseno é meio? Primeiro, ele é positivo. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. 1, 2, 3, 3, 2, 1. O cosseno é meio no 60. O que a gente pergunta no quarto quadrante? Quanto que falta para 360? Então aqui é 300. Vamos passar para radianos? Por que eu sei que tem que passar para radianos? Porque o intervalo tem radianos. 60 é π sobre 3. Lembra que o π, radianos, equivale a 60 graus? Qual o número que eu multiplico por 60 que dá 300? É o 5. Então esse aqui seria o 5π sobre 3. Agora que vem o pulo do gato. Você quer ver o pulo do gato? Qual o pulo do gato? Nossa, professor do céu. Que piada ruim. Puta que pariu. Falei mesmo. Desculpa, gente. Desculpa. Cosseno de x igual a meio. Pessoal, aqui está o meio. Ó. Aqui está o meio. Viu que ali está o meio? Olha lá que legal. Meio. Pessoal, olha que gracinha. Eu quero que seja menor ou igual a meio. Se eu quero que seja menor ou igual a meio, eu quero que todos esses valores que eu estou pintando aqui são valores menores ou iguais a meio. Porque daqui para cá vai aproximando de 1, faz aumentar. Então esses valores aqui, são valores cujo cosseno é menor ou igual a meio. Viu que não é difícil? E para que isso aconteça, agora que tem a parte difícil, você vai ter que dar a resposta aqui, Para isso acontecer, a minha resposta tem que estar nesse intervalo aqui que eu estou fazendo de roxinho. É esse intervalo que me interessa. Para produzir valores nessa região vermelha onde eu pintei, o meu arco tem que estar dentro dessa região roxinha. Olha aqui que gracinha. Quer dizer que a resposta varia entre 60 e 300. Quaisquer valores que eu pegar entre 60 e 300, produz valores cujo o meu cosseno é menor ou igual a meio. Então a resposta disso aqui é fechado no π sobre 3, lembra de intervalos? Até 5π sobre 3 também fechado. Olha lá que gracinha. Professor, como é que o intervalo seria aberto? Se essa bolinha aqui fosse aberta. Como é que eu lembro que se essa bolinha é aberta ou não, professor? Através desse sinal aqui, É o mesmo intervalo que você vê lá em funções, lá no capítulo de funções. Então, ficou entre π sobre 3 e 5π sobre 3. Professor, nas alternativas não tem assim. Isso aqui é notação de conjunto. Uma outra possibilidade é assim, o x entre π sobre 3 e 5π sobre 3. Isso aqui é notação algébrica. Tudo representa a mesma coisa. É importante que você saiba as duas, tá? Que seria a letra D de Deus. Tranquilo? Desculpa pela piada ruim que eu fiz aí atrás, tá? Que ela foi ruim pra caramba, tá? Tira seu print aí pra gente encerrar a nossa aula fazendo o último exemplo
que é a número 115, que é outra questão da FGV. Tá? Mais uma da FGV. As paulistas, de maneira geral, gostam muito de trigonometria, tá? Vocês tomem bastante cuidado com isso, principalmente quem for fazer. Professor, no Enem, essa parte cai muito. Pessoal, não, nunca caiu. Pode ser que caia? Pode, por isso que eu estou fazendo devagarzinho, tá? Mas a chance é bem pequena. Para Enem, você precisa preocupar com o triângulo, que nós vimos em sala e nas aulas presenciais, e você precisa preocupar com funções. Eu vou dividir funções em duas aulas, uma de teoria, que vai ser a próxima, e uma de resolução de exercício, tá? Então você fica esperto ali, tá bom? Porque funções é muito importante. Muito importante mesmo. Agora vamos para a nossa última questão, 115. Deixa eu montar ela para vocês, para ver se vocês conseguem terminar. 115. A solução da equação raiz de 2 cosseno ao quadrado de x maior que cosseno de x no intervalo de 0 a π. Ah, se você lembrasse da minha aula, eu ficava satisfeito. Eu também, professor, eu também. 0 a π é meia volta. Só essa volta aqui é a sua metade. Ah, esperto. Nossa, professor, que fera, que fera. Nossa senhora, eu vou cortar um cosseno com você. Pode cortar cosseno? Pode. Eu falei isso aqui já hoje. Pode cortar em trigonometria? Não pode, porque existe lugar no ciclo trigonométrico onde o cosseno é zero. Não pode cortar. Então o jeito certo de fazer é o quê? Passa para cá e coloca em evidência. Olha que gracinha. Mete o cosseno de x em evidência. Cosseno de x em evidência. Vai ficar o quê? Raiz de 2. Pode ir? Pode ir? Pode ir? Ah, cosseno de x menos 1. Faz sentido para todo mundo? Pense isso aqui como se fosse uma equação. Então eu teria cosseno de x tem que ser maior que 0, ou raiz de 2 cosseno de x menos 1 tem que ser maior que 0. Eu gosto de fazer assim, ó, lembrando de equação. Vamos lembrar de equação? Então eu vou transformar isso aqui em igualdade. Vamos ver se vocês lembram da aula de equação. Esse exercício é mais difícil. Então aqui ficaria cosseno de x igual a 1 sobre raiz de 2. Se você racionalizar, vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Lembra da aula de equações? E de inequações? Se você pensar em função, isso aqui lembra uma função de segundo grau, onde o valor que acompanha x ao quadrado é positivo. Então a parábola tem concavidade voltada para cima. Ó, só maior, não tem o igual. Então bolinha aberta, bolinha aberta. Faz sentido para todo mundo? Olha lá, um valor é 0, o outro valor é raiz de 2 sobre 2. Aqui você tem que lembrar muito de inequações da álgebra, tá? Pessoal, acima positivo, nesse pedaço aqui está abaixo do eixo negativo e aqui positivo. O que eu quero? Eu quero que seja o quê? Eu quero que seja cosseno maior que 0. Olha a merda que tem aqui. Você viu que no início eu tinha posto um maior aqui e um maior aqui? E se você parar para observar, está dando positivo, olha aqui, está dando positivo antes do 0 e está dando positivo depois do 0. Então você tem que tomar cuidado. Por isso que é importante transformar em equação, tá? Porque ali pode ter um joguinho de sinal que a gente passa desapercebido. Então o truque é transforme em equação. Vamos pensar aqui no exercício? Olha aqui, o que o exercício ele pediu de 0 a π. Foi isso mesmo, né? Vamos desenhar? Vamos desenhar isso aqui, vamos ver o que fez. Vamos fazer a circunferência trigonométrica para a gente encerrar nossa aula. Lembrando que é só de 0 a π. Onde o cosseno vale raiz de 2 sobre 2? O cosseno vale raiz de 2 sobre 2 no 45, que é o π sobre 4.
Consegue ver isso, todo mundo? Só que tem aqui no quarto quadrante também. Só que eu vou usar o quarto quadrante? Não. Por que eu não vou usar o quarto quadrante? Porque esse exercício só vai me dar resposta nesse intervalo que eu estou pintando de vermelho aqui, ó. Porque ele definiu que o intervalo é entre 0 e π. Meia volta. Faz sentido? Olha lá, você viu que eu pus uma bolinha aberta aqui? Por que o PC pôs uma bolinha aberta aqui, professor? Por que você pôs uma bolinha aberta ali? Porque aqui é bolinha aberta. E eu quero que os valores fiquem à direita de raiz de 2 sobre 2. Gente, aqui é o raiz de 2 sobre 2, não? Se eu quero que fique à direita de raiz de 2 sobre 2, eu quero que fique aqui, ó. Então, isso aqui seria de quanto a quanto? Ó, o 0 entra porque o intervalo é fechado. Então, seria essa região aqui, ó. Qualquer lugar que eu pegar nessa região do desenho aqui, ó, o cosseno está à direita de raiz de 2 sobre 2. Deixa eu ver como é que ele põe a resposta por algébrica. É notação algébrica? É notação algébrica. Notação algébrica. Então, vai ser entre 0 e π sobre 4. Tá vendo que o π sobre 4 não tem um igual? Porque aqui é bolinha aberta. E o outro valor que eu quero, olha aqui para a minha parábolazinha aqui, ó. Tem que estar à esquerda de 0. Imagine que o 0 esteja aqui. Aqui está o 0, bem na origem. Se eu quero a esquerda de 0, eu quero ir nesse intervalo aqui. Eu estou pegando um trem de álgebra e enfiando dentro da trigonometria. Por isso que vocês têm dificuldade. Isso aqui acontece daqui até aqui, ó. Seria de π sobre 2 até o π. Só que o π é bolinha fechada? O π é bolinha fechada? O π é bolinha fechada. E aqui, o π sobre 2 vai ser bolinha aberta ou bolinha fechada? Lembrando que aqui é o 0, só que o 0 é bolinha aberta, né? Então aqui também vai ser bolinha aberta. Então vai ficar entre π sobre 2 até onde? O π. Então esse intervalo aqui quer dizer que o x está entre π sobre 2 do π. Você viu? E se atente, o truque é pegar essa equação, sempre essa equação, e transformar em equação. Como é que a gente transforma em equação? A gente iguala a 0. E aí você resolve analisando o sinal. E aí quando você analisar o sinal, você vem e joga para o ciclo trigonométrico. Deu qual letra aí? Ficou a letra entre 0 e π sobre 4, ou entre π sobre 2 e π. Ficou a letra A de amorzinho. Fechou? Todo mundo? Tranquilo? É uma questão difícil. Se você não tiver entendido, volte aí o vídeo, porque isso é importante que você entenda. Pessoal, presta atenção no que eu vou te falar. Eu usei os exercícios para a gente trabalhar com o módulo 6, porque a maioria das coisas nós já sabíamos. Na nossa próxima videoaula, a gente entra dentro de funções trigonométricas, que é o filé da trigonometria, para qualquer vestibular que você for fazer. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu ajudo vocês. No mais, fiquem com Deus. Dá tchau para mim. Tchau, gente. Um abraço.